Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. E nesse vídeo nós vamos falar do Fiagro Imobiliário VGA11, que soltou o relatório aí de setembro. A gente vai ver aqui como é que o fundo performou, né? Já que ele fez uma bela distribuição de dividendos nesse mês de setembro também, mantendo aí uma boa distribuição. Contudo, vamos verificar se essa distribuição o fundo não está queimando caixa. Vamos verificar aqui dentro dos resultados. Vamos ver aqui no detalhe, né? Como é que foi essa distribuição, beleza? Então, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial, o link do nosso grupo do Telegram, na descrição deste vídeo. Bom, esse que é um fundo Fiagro, né? O Fiagro Imobiliário investe preponderantemente em certificados de recebíveis do agronegócio para investidores em geral. Taxa de administração e gestão em torno de 1,15% ao ano, que já vem ali apropriado mês a mês nos seus resultados. Prevê uma taxa de performance de 10% daquilo que excedeu o CDI. E uma taxa de escrituração aqui também de 0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido. O fundo que anuncia os proventos lá no 8º dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência. Então anunciou aí no 8º dia útil de outubro, paga no 13º, então vai pagar amanhã, né? Vai pagar amanhã, dia 17 de outubro, vai pagar amanhã, tá? Fundo que aí é gerido pela Valora Gestão de Investimentos e tem desde novembro de 2021 indo por terceiro, né? Terceiro ano aí de existência, praticamente desde o início ali, desde a regulamentação dos fiagros imobiliários. Prazo de duração dele é determinado, tem gestão ativa e o código de negociação na bolsa VGIA11. Bom, vamos aqui para os comentários do gestor, né, sobre o mês de setembro, o fundo que encerrou o mês aí totalmente alocado, parece ter uma frase padrão, né? Normalmente ele está totalmente alocado mesmo, distribuído em 30 ativos, e ele está com um investimento total de 878 milhões de reais e o restante dos recursos estão investidos em instrumentos de caixa. Na distribuição, o fundo anunciou 12 centavos por cota, frente aos 13 centavos que ele anunciou no mês passado, né? Então anunciou mais um belo provento, já que ele está custando aí no mercado abaixo dos R$ 9, né? E em relação à rentabilidade líquida do fundo, CDI mais 5,5% em relação à cota patrimonial e CDI mais 6,2% se considerar o valor de mercado, fechamento lá de setembro. Fundo que também teve aí em setembro uma venda de R$ 1 milhão do CRA binatural. E em relação às negociações, né? Essa foi a única movimentação, pelo que eu vi aqui dentro, no fundo, no mês de setembro. Na liquidez no mercado, continua com uma liquidez ali média de 2,5 milhões de reais, 172.700 cotistas, e eu sou um dos cotistas do fundo, tá? Tô dentro desse número aqui. E a minha maior posição em fiagros, da minha carteira de 4 fiagros, a maior posição ainda é do VGA11, em torno de 30%, 35% da minha carteira de fiagros está no VGA11. E ele fala aqui que 31% daqueles que investem em fundos, em fiagros, né, no mercado secundário, na Bolsa de Valores, tem o VGA11 na carteira. Mais para baixo a gente vai ver aqui em relação à recuperação aí do mercado, né, do mercado agro, frente à última safra. Ele fala que o fundo está com o principal foco em adquirir novos ativos, vai receber aí uma parte das amortizações referente aqui a algumas securitizadoras, né? Ele fala aqui, ó, que as amortizações previstas para os próximos 60 dias, relacionadas aos ativos do portfólio. Dentro desse setor que o pessoal tem falado muito, né, do setor de distribuição de insumos, que foi muito afetado aí algumas empresas, né, pedindo recuperação judicial, inclusive. E ele fala aqui que já estão garantidas. Então, as amortizações dos próximos 60 dias já estão garantidas, né, que tem uma retenção, pelo que eu vi que deve ter algum tipo de garantia, né, retenção integral referente ali que as securitizadoras fazem frente
aos papéis aí, os CRAs lançados. E então o fundo vai fazer a alocação desses recursos aqui que o fundo vai receber frente aos próximos 60 dias das amortizações, aumentando a diversificação do portfólio. Mais para baixo que a gente vai ver, ele fala sobre o setor de distribuidoras agrícolas, né? Ele fala que apesar do mercado aí, né, uma empresa especificamente teve problemas, né? Teve alguma consequência aí negativa em relação ao setor, mas ele fala aqui que não vislumbra aí, né, nenhum problema em relação aos ativos do portfólio, inclusive ao segmento de distribuidoras agrícolas, né? E ele também destaca que as empresas que estão vinculadas aí ao seu portfólio têm ali um histórico de resiliência dentro dos principais fatos aí que já aconteceram nos anos anteriores, né? Então, ele fala que tem uma boa resiliência financeira, né? As empresas aí do segmento de insumos agrícolas da sua carteira, então ele não vê tantos problemas aí em relação a esse problema aí pontual em uma empresa. Bom, aqui ele fala sobre também os resultados, o gestor permanece acompanhando né, o setor, claro, tem que permanecer acompanhando, né, e principalmente as empresas que estão vinculadas ao seu portfólio, né? A gente vê que muitos fiagros aí estão começando a apresentar inadimplência de algumas empresas, né? Então, realmente tem que acompanhar de perto aí em relação à resiliência, que o mercado ainda está muito cíclico, né? E a gente sabe que é um mercado praticamente aí que envolve mercado internacional, commodities, né? Isso aí então tem uma variação muito grande no mercado e afeta diretamente os produtores, porque né, se investir em determinados momentos em que os insumos estão um pouco elevados e os preços abaixarem no momento ali da venda, acaba que os produtores acabam tendo prejuízo. E aqui a gente verifica que o fundo teve uma melhora aqui nos juros dos CRAs, né, em relação a setembro, em frente a agosto, né? As negociações aqui teve um ganho de capital de 12.500 e outros ativos 56 mil, provavelmente rendimento de capital, rendimento aí do caixa do fundo, né? Isso aqui são todas entradas de caixa e as saídas de caixa, despesas recorrentes 850 mil e despesas não recorrentes 729 mil. O resultado do fundo foi de 8,3 milhões. Distribuiu aos cotistas 10,3 milhões, 12 centavos por cota. A cota patrimonial encerrou a 9,30 e o fundo novamente distribuindo acima do resultado auferido, 2 milhões, em torno de 2 milhões acima do resultado auferido. Se a gente pega o ano de 2024, o fundo já distribuiu quase 3 milhões mais, né? Mais de 3 milhões a mais aí de distribuição, né? Em relação aos seus resultados. Então, sinal que no caixa de 2024 o fundo está queimando caixa. Se a gente analisar 2024 isoladamente, nos últimos 12 meses, que pega ali de outubro de 23 a setembro de 24, o fundo também queimando ali em torno de 2 milhões de reais de caixa, mas quando a gente pega lá desde o início, lá em 2021, a gente verifica que os resultados que o fundo auferiu nesse período todo aí de 3 anos, né, foram maiores do que a distribuição, em torno de 3 milhões no positivo. O fundo, a gente sabe que os fiagros não obedecem, não tem essa legislação para, assim como tem para os FIIs, para os fiagros não tem a obrigação de distribuir 95% do resultado de caixa, né? Então os fiagros acabam fazendo essa distribuição aí sem essa regra, né, obrigatória aí de distribuição de 95% do seu resultado de caixa semestral. Bom, aqui é a rentabilidade e a distribuição. A gente verifica que o CDI em todo o período aí dos acumulados dos últimos 6 meses estaria trazendo um rendimento de 48 centavos, né? E o fundo distribuindo 68 centavos nos últimos 6 meses, né? Uma rentabilidade aí acima do CDI. Muito acima, né, do CDI. E aqui é a carteira do fundo, né? Atualmente com 30 ativos. Fundo procurando fazer uma diversificação maior, né? A gente vê que ele está todo alocado no CDI, então a alta da Selic acaba favorecendo em relação a essa parte
que é variável, né? Dentro ali do cálculo dos pagamentos dos CRIs, essa é a parte variável do indexador, onde em relação ao cupom é a parte fixa, né? É o prêmio de risco, mas isso também pode gerar inadimplência no fundo, né? A alta da Selic aí acaba onerando mais as empresas e acaba sendo um risco maior para o fundo também entrar em algumas inadimplências aí de empresas que estão no seu portfólio. Mas o fundo segue aí alocado, então, 878 milhões de reais alocados, 100% indexado ao CDI, né? E 100% também são CRAs, não tem CRI do agronegócio aí, não tem CRI imobiliário do agronegócio, né? Tem somente CRAs mesmo. O principal aqui são cooperativas agrícolas, a gente vê que 48% são cooperativas agrícolas, e aquele segmento que está aí preocupando o pessoal é as distribuidoras, né? As distribuidoras de insumos, 38% da carteira está nesse segmento. Mais para baixo aqui a gente vai verificar a rentabilidade, né? Os rendimentos mensais, o retorno total do fundo, dependendo da emissão aí, que entrou nas emissões, né? Pode ter aqui um acompanhamento em relação à rentabilidade em relação a essas emissões, o preço dessas emissões, e na rentabilidade histórica aqui, pegando os últimos 6 meses sobre a cota do fundo, o fundo encerrou aqui abaixo dos 9 em setembro, né, novamente abaixo dos 9. Teve uma alta, né, em agosto, depois da distribuição de 13 centavos por cota aqui, acaba que teve um aumento no valor da cota aqui, né? O mercado aí parece que recepcionou muito bem esse aumento de provento aqui do mês de junho para julho, e em agosto a cota aumentou bastante, o fundo subiu, chegou a estar cotada a 9,20 ali, né, aproximadamente, encerrou agosto a 9,3, mas mesmo com os 13 centavos distribuídos aqui, o fundo caiu em setembro, um pouquinho, né? Caiu um pouquinho em setembro. E em agosto já está sendo negociada a 8,30, 8,40, né? Visto aí que o mercado está todo em queda, né? E no detalhamento dos ativos você pode depois verificar aqui, todos estão aqui detalhados com suas garantias, né? Prazo de vencimento, pode acompanhar toda a parte, as empresas ali que estão vinculadas, para você fazer uma pesquisa, né? Aí realmente na internet, em relação a essas empresas aí, as localizações, né? Como é que tá, qual é o segmento que ela obedece, né? Muito se falava em relação ao desastre no Rio Grande do Sul e impactar muito o fundo, porque ele tem uma exposição no Rio Grande do Sul de 5% aproximadamente, mas quando a gente fez a pesquisa mais a fundo, viu que as empresas não foram impactadas realmente e não eram empresas somente localizadas dentro do Rio Grande do Sul, né. E aqui no meu desempenho no mercado secundário, o fundo encerrou então cotada a 8,95 em setembro, mais de 172 mil cotistas, aumentando de agosto para setembro, segue aumentando então a quantidade de cotistas, e o volume negociado 53 milhões de reais, o fundo teve uma variação muito grande aqui no valor da cota, né, e encerrou aqui a um valor médio de 8,96. E aqui, para encerrar, é o valor da cota de mercado, né, que teve uma alta ali em agosto, né, e permaneceu ali praticamente o mesmo preço em setembro. A gente vai ver que vai ter uma queda aqui, o gráfico vai para baixo também no mês de outubro, né, a não ser que ele se recupere aí nessa segunda quinzena de outubro, beleza? Então é isso aí. Vigia segue distribuindo bem, distribuindo legal aí os rendimentos e não está queimando caixa ainda, distribuindo os resultados acumulados de todo o período aí desde o início, né, do fundo lá em 2021, ainda está no positivo em torno de 3 milhões de reais. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixe nos seus comentários também. Comente nos vídeos que a gente vai fazer alguns sorteios de livros aqui no canal, tá? Semanalmente, a gente vai começar um sorteio de livros aqui no canal semanalmente, daqueles que comentam nos nossos vídeos. Então não deixa de comentar aí nos vídeos, tá? Deixar um joinha, não tem problema nenhum. Mas comente alguma coisa aí nos nossos vídeos, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.